Eu vou ler com vocês a leitura e aí eu já compartilho o que vou entender. Leitura do livro do profeta Isaías. Isto diz o Senhor: assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não volta mais, mas vem irrigar e fecundar a terra e fazê-la germinar e dar senta e dar semente para o plantio e para a alimentação. Assim a palavra que sai de minha boca não volta para mim vazia, antes realizada tudo o que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, a leitura ela vem dizer o quê? Nada do que foi escrito, que Deus falou, não voltará sem acontecer. Isso também inclui quando a gente é escolhido, você mulher que é escolhida, você homem que é escolhido, que Deus quer que você faça uma obra na sua casa, na sua vida ou até em outro lugar. Se Deus quis isso, quer isso, nada impede. Nada. Pode acontecer o que acontecer, não impede. Por quê? Porque Deus quer assim e o inimigo vai trabalhar e trabalha para destruir, mas ele não é mais do que Deus. Então a obra de Deus é realizada. Para vocês entenderem melhor, tem gente que não sabe, mas quando Deus escolhe uma pessoa para ser um padre, para ser um ministro, para ser um bispo, para ser um catequista, para ser algo ali de frente à igreja, ou um profeta de uma mensagem, antes mesmo de a pessoa saber daquela mensagem, da sabida que ele vai ser aquilo, o inimigo sabe primeiro do que ele. Por isso que antes da graça chegar até você e até a mim, digamos assim, acontece tanta coisa com a gente leva uma vida totalmente desregrada, totalmente errada. Justamente para ver se Deus, o inimigo, sabe que você vai receber a graça. Então ele vai te confundir, vai te fazer com que você se confunda, vai fazer com que você se perca. Mas só que a palavra de Deus se cumpre. Você não sabe, mas Deus vai fazer algo, vai trabalhar na sua vida para você se voltar para Ele e pedir perdão pelo que você fez. Então é bom a gente entender que a gente, quando Deus quer que a gente faça alguma obra para Ele nessa terra, a gente vai fazer e vai germinar e vai dar fruto, porque o próprio Deus fala: assim como a neve e as nuvens vai para a terra e ali faz com que a semente germine e dê fruto, cresça e dê fruto, mesmo assim é a minha palavra, é a minha palavra. Então, caríssimos irmãos e irmãs, eu não sei qual é a graça que Deus tem na sua vida, eu não sei, mas se você está escutando a palavra de Deus, se você está escutando a palestra sobre Deus, se você está ouvindo o Evangelho, se você está querendo pôr em prática, se você já é uma pessoa que está participando de missa, participa de celebração, Deus tem um propósito para a sua vida. Eu não sei qual é, eu não sei o qual é, mas eu não sei também se você vai se descobrir com um ano, com um mês, com dias
ou com 10 anos, ou com 20 anos, ou até mesmo quando você estiver morrendo. Isso não cabe aí eu dizer nada sobre isso, mas o que cabe eu dizer é, se você já parou para ouvir a palavra de Deus, ou seja, se você parou para ouvir, para ouvir minhas palestras, se já parou agora, Deus que quis que você ouvisse essa pregação, essa palestra para você. Então, procure ver qual é o seu dom, procure pedir discernimento a Cristo, a Jesus, para que Ele te oriente para saber o que Ele quer da tua vida. Porque você foi escolhido, você foi escolhida para dar fruto e muito fruto. Então, assim como a nuvem faz com que chova na terra e a semente germine, a palavra de Deus é a mesma coisa. Ela tem que dar fruto em nós, tem que crescer dentro de nós, de alguma forma. Então a primeira leitura, ela fala diretamente sobre a questão que a gente muitas vezes confunde, não entende. Porque a palavra de Deus, pela experiência que eu tenho, eu leio Bíblia, eu rezo, vou para a igreja, para a missa. Só que tem coisas que a gente é ser humano, eu não entendo. Muitas vezes eu já li, já preguei, e quando acontece comigo, eu não sei. Digamos assim, uma situação, eu não sei lidar naquele momento. Por quê? Porque a gente somos seres humanos. Aqui eu estou pregando para você, mas tem gente que tem que pregar para mim o evangelho. Porque não é só eu falar, sem também escutar. Porque às vezes eu ensino você uma coisa, outra pessoa já me ensina outras coisas que eu não sabia e não sei. Por isso que a gente não pode deixar de maneira nenhuma de escutar pregações, de escutar palestra, de ir para a missa todos os domingos ou ir à celebração. Não podemos deixar de jeito nenhum. Porque a palavra de Deus ela tem que vir e dar fruto, e muito fruto. E você é escolhido de alguma maneira para dar fruto, ou seja, no matrimônio. Você pode ser escolhida ou escolhido para dar fruto na igreja, vamos digamos, pregando o evangelho, dando palestra, que nem eu estou fazendo. Você pode ser escolhido para ser ministra da Eucaristia, ou da palavra, ministro da palavra. Ou também você pode ser um músico dentro da igreja. Você pode tocar instrumento. Tudo isso é escolhido e escolhida. Foi Jesus que escolheu. Então ele quer que você de alguma forma dê fruto. Eu e você não podemos receber a palavra de Deus e enterrar o tesouro. Porque se você enterrar, ou seja, você recebe a palavra de Deus. Você fala, não vou compartilhar com ninguém, não vou viver minha vida e não vou sair pregando o evangelho para ninguém. Quem quiser que vá buscar o evangelho. Negativo. Quando você fala isso, você está declarando que está enterrando, ou seja, está guardando o tesouro que Deus quer que você espalhe a notícia. Não guarde, porque quando ele vir na segunda vinda, ele vai pedir o fruto que você deu. 100, 30, 60, 2 ou 10. Eu não sei quanto é, mas você tem que dar o fruto. Eu tenho que dar meu fruto. Eu não sei quantos é que eu vou dar, mas eu tenho que dar o testemunho. Tenho que pregar o evangelho. Então você é escolhido, você é escolhida para anunciar a palavra de Deus, não guardar para você, porque isso é orgulho, não é humildade. Humildade é quando você espalha a notícia, espalha a palavra de Deus para converter mais pessoas. Louvado seja Jesus Cristo, para sempre seja louvado.